próximo teorema que nós vamos ver agora é o teorema de Stokes. E que esse sim, galera, é difícil de tu entender, a não ser que alguém te explique da maneira certa, que é o que a gente vai tentar fazer aqui, tá certo? E ele, na verdade, é simples. O que o teorema de Stokes, basicamente, nos diz é o seguinte. Se nós fizermos a integral dupla sobre a superfície S, tá? Do rotacional de uma função f qualquer, na direção normal a uma superfície ds, por exemplo, isso daqui vai ser exatamente a mesma coisa fazer a integral sobre a linha C, a integral de linha, né, sobre a linha C, f dr. Esse aqui é o teorema de Stokes, e se tu olhar para essa fórmula, tu não vai entender nada, tá? Você tem que ter uma noção intuitiva do que é que está acontecendo. E é muito bom você visualizar esse desenho para tentar entender a situação. Digamos que nós temos esse desenho aqui, ó. Uma superfície qualquer, tá certo? A gente costuma orientar sempre que a gente vai colocar a linha vindo para cá, ó. Para esse lado, beleza? É como se tu pensasse, se tiver uma pessoa caminhando sobre a linha, a parte de dentro da superfície tem que estar sempre do lado esquerdo da pessoa. Isso aqui a gente vai definir como nosso sentido positivo, beleza? Se a pessoa estiver caminhando para o outro lado, ou seja, se na questão ele te disser que o sentido disso daqui é a direita, quer dizer que tudo que tu está calculando vai ter que dar negativo no final, beleza? Mas a gente vai tomar a definição que é para a esquerda, beleza? Ou seja, aqui claro, aqui embaixo para a direita, né? Mas tem que estar sempre ao lado esquerdo da pessoa que está caminhando por essa linha. Sempre à esquerda. Tá de boas? O que isso aqui quer dizer? Se nós quisermos fazer o somatório do rotacional, tá? O rotacional de todas as partes da superfície, ou seja, eu vou pegar todas essas rotações internas que nós temos aqui, tranquilo? E eu vou somar todas elas. Se eu somar cada uma delas vezes o ds, né, que é perpendicular à superfície, n é uma vetor normal à superfície, nós vamos ter exatamente a mesma coisa que o somatório da integral, que é a integral, o somatório, né, de f multiplicado por cada elementozinho da nossa linha, f dr, beleza? Vamos deixar isso um pouquinho mais claro. E na verdade essa fórmula é relativamente intuitiva. Por quê? Porque nós temos a seguinte ideia. Eu pego um rotacional aqui, tá? Digamos que eu tenha um elemento aqui. Esse elemento é minúsculo. Ele é como se fosse um ds, tá certo? Eu tenho esse elemento. E do lado dele eu tenho um outro elemento que também está girando, que é esse elemento daqui. Beleza? Ora, esse elemento que gira, ele está girando para esse lado. Nesse ponto daqui está girando para cima. Enquanto esse daqui está girando para baixo. Então eles se cancelam, tá certo? Eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que como se fosse um círculo grandão com tudo girando, porque a parte interna deles anulou. Só que digamos que eu tenha mais um rotacionalzinho aqui para baixo, tá certo? Ora, eles vão se anular nesse pedaço. E se eu tivesse mais um aqui, por exemplo, que tá vindo para cá, eles vão se anular no pedaço de cima e se anular nesse pedaço daqui. E isso daqui vai ser como se nós tivéssemos esse rotacional aqui. Estão entendendo a lógica? É como se eu estivesse somando todos os pequeníssimos rotacionais dentro de uma superfície, tá? Eu tenho essa superfície aqui. Eu estou somando todos os rotacionais que tem dentro dela, desse nosso campo. E se eu somar todos eles, vai ser, se eu pegar e fizer a soma de todo mundo, vai ser como se no fim essa superfície desse exatamente a superfície externa. Ou seja, a soma das rotações internas é como se fosse a integral sobre a superfície externa, a integral de linha. Tá certo? E como é que a gente escreve isso? Ora, a soma sobre a área, né? A integral dupla, sobre uma superfície qualquer. A soma dos rotacionais, e a gente escreve isso aqui para rotacional, se você se lembra, da nossa função. Tá certo? Vezes ds. E eu coloquei aquele n antes, mas eu gosto de escrever ds assim. Por quê? Porque, lembra pela regra da mão direita? Você pode dizer que é só tu pegar a tua mão e seguir a curva. Pega os teus dedos e segue a curva da linha. Isso vai fazer com que o teu dedão, se tu fechar a tua mão, vá apontar para cima, perpendicularmente à superfície. Beleza? Essa aqui seria a superfície. Você está apontando perpendicularmente a ela. Tá certo?
Ou seja, você está multiplicando o rotacional de F pela superfície, para cima, tá? Isso daqui vai ser igual a somatória do F no pedaço externo. Ou seja, fazer a integral de linha sobre a curva C. Beleza? Ou seja, última vez que falou, ou seja, se nós fizermos o teorema de Stokes, esse é o teorema de Stokes, ele vai nos dizer que a soma de todos os rotacionais, que é isso daqui, é igual à soma de F na curva, que é isso daqui. É uma fórmula que tem que estar intuitiva para você, senão você vai estudar e depois de um mês você já vai ter esquecido o que isso significa. Tranquilo? Só que isso daqui não é o único teorema. Esse teorema ele vai nos levar a uma outra relação, que também é bem interessante, que se chama Teorema de Green, tá? O que o Teorema de Green nos diz? Na verdade, o Teorema de Green é só um caso particular do Teorema de Stokes. Tranquilo? Funciona da seguinte maneira. O Teorema de Stokes que eu mostrei aqui para vocês, ele funciona para 3 dimensões. Ou seja, eu fiz a somatória para a superfície interna, tá? Essa superfície aqui dentro do S. Mas eu podia ter feito a somatória para uma outra superfície qualquer. Por exemplo, podia ter pego isso daqui, ó. Vamos pegar e desenhar os nossos eixos, tá certo? Nesses 3 eixos, eu vou dizer que eu tenho esse círculo aqui embaixo, tá certo? E eu tenho uma função meio que parabólica aqui em cima. Se vocês conseguem visualizar, é como se isso aqui fosse fechado, ó. Beleza? É uma função parabólica, tá certo? Eu tenho isso daqui e eu tenho aqui dentro algo fechado assim. Meio que um capacete, tá certo? Eu posso aplicar o Teorema de Stokes sobre essa superfície S. Se vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, a nosso C é esse pedacinho aqui de dentro, tá certo? Essa curva aqui é a curva na qual nós vamos integrar. E a superfície que nós vamos escolher, o nosso S, não precisa necessariamente ser o que está circulado aqui pelo C. Não precisa ser isso daqui. O nosso S pode ser esse pedaço de fora. Então, o rotacional pelos pedaços de fora. Por isso que a gente está multiplicando por um ds vetorial. Por isso que é sempre normal a superfície. Porque a superfície não precisa estar dentro do coisa. Ela pode estar meio que para fora. Entenderam? Ou seja, isso daqui funciona para 3 dimensões. Mas tem um teorema que ele funciona para 2 dimensões. E ele dá uma simplificada. Tá certo? E o nome dele é o Teorema de Green. Se nós quisermos trabalhar não mais com 3 dimensões, mas apenas com 2, nós vamos ter uma superfície, ter um C, que está direcionado para a esquerda, e nós vamos agora trabalhar apenas com a superfície interna, S. Tranquilo? E nós não podemos pegar agora 3 dimensões, são apenas 2 dimensões. Se nós estamos trabalhando com 2 dimensões, a gente vai poder simplificar os cálculos. E vamos ter uma fórmula simplificada, que é o que nós vamos concluir aqui. Tranquilo? É o seguinte. Nós vamos fazer a integral, começar pelo Teorema de Stokes, beleza? Nós vimos ali que a integral sobre uma superfície do rotacional da função f, escalar ds, é igual à integral de linha sobre c vezes f dr. Tá certo? Esse é o Teorema de Stokes. Mas a partir dele, vamos considerar que a nossa função, agora ela tem apenas 2 dimensões. Ela é p dx, tá certo? O dx, ele é no caso no eixo y, vou colocar, é melhor colocar assim, pi mais qj. Tranquilo? A função p no eixo x e q no eixo j. Por quê? Porque nós não temos eixo z, a gente está trabalhando só com 2 dimensões. Se nós dissermos que isso aqui é f, vamos calcular qual que é o rotacional disso daqui. IJK, tá certo? Vai ser, para calcular o rotacional, a derivada parcial em relação a x, derivada parcial, aquele método antigo, né? Derivada parcial em relação a z. E vamos colocar aqui a nossa função, que é p, q e 0 aqui, tá certo? Se nós calcularmos isso daqui, a gente vai concluir o seguinte, que isso, que é igual ao rotacional do f, tá certo? Sempre coloca esses vetorzinhos. Quando tu for trabalhar, tu não vai botar vetorzinho, tu esquece eles, tá? Mas aqui eu tô fazendo só para ser um pouquinho informal, um mínimo pelo menos. Se tu calcular isso daqui, você vai encontrar derivada parcial de q
em relação a x menos a derivada parcial do p em relação a y, tá certo? Ou seja, nós estamos concluindo que a integral sobre a superfície do rotacional, blá blá blá, ds, é exatamente igual à integral sobre a mesma superfície, tá? Só que agora, ao invés disso daqui, a gente pode substituir. Nós obtivemos que é derivada parcial de q em relação a x menos derivada parcial de p em relação a y, tá? Isso aqui, veja, é só uma substituição imediata que a gente fez. Só trabalhando agora em duas dimensões. Vezes o ds, só que agora que a gente está trabalhando em duas dimensões, não tem mais por que se preocupar com o vetor. Dado que a gente não está trabalhando, tipo, antes a gente fez aquilo do Stokes, porque podia ser que a superfície que a gente escolhia, essa daqui, ela não era em dois eixos, ela tivesse em alguma outra direção. Então tinha que considerar que ela era um vetor. Mas como agora a gente já sabe que ela está nesse plano, dá pra gente ignorar isso, dá pra dizer que é só um dA, ou um ds, tanto faz, tá? Ela não é mais agora tridimensional, é apenas bidimensional. Nós obtemos isso daqui. Só que isso daqui é exatamente a mesma coisa que pelo teorema de Stokes, concorda? Isso era igual a integral sobre a linha C de f dr. Ou seja, quando nós estamos trabalhando com duas dimensões, nós simplificamos para essa fórmula daqui, que é a fórmula de Green, tá? Que não precisa decorar. Por quê? Porque essa fórmula ela é bem fácil de ser deduzida do teorema de Stokes. Tem mais uma simplificação que pode ser feita. O FDR, ele pode ser reescrito. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com duas dimensões. Então nós estamos dizendo que o F, lembra? Era igual a PI mais QJ. Ou seja, vamos substituir isso aqui e começar a ignorar pro DR, porque agora a gente sabe que a gente tá esquecendo os vetores, são só duas dimensões. Vamos considerar que dr, tá, é igual a dx mais dy, meio que isso aqui, tá? Ou se você quiser escrever de uma forma mais formal, nós podemos fazer o seguinte: chama f de pi e mais qj e chama dr de dx no eixo y mais dy no eixo j. Só que quando tu fizer a multiplicação, porque é um vezes o outro, você vai obter que a integral sobre c de f dr é igual a integral sobre c, tá certo? Do que? Esse vezes esse, p dx, mais esse vezes esse. Os j's cancelam e os i's cancelam quando multiplica, né? Mais q dy. Ou seja, isso daqui é igual a integral dupla. E essa é a forma mais normal de tu ver. O pessoal costuma colocar esse S, ao invés de S, colocar um D. Mas tanto faz a notação. De Q sobre X menos a derivada parcial de P em relação a Y dA. Essa é a fórmula mais comum, forma mais comum de você ver o teorema de Green. Que na verdade é uma dedução relativamente imediata. Isso aqui depois de fazer algumas vezes, você vai ver que fica bem natural fazer essas passagens, tá? E você chega nessa fórmula, que nada mais é do que o caso particular do teorema de Stokes. Tá certo? No próximo vídeo nós vemos a aula final sobre esse conteúdo.